R$ 46.000 pelo salão. Mas o noivo da Lily não queria que eu fosse ao casamento. Mesmo assim, eu fui. Minha irmã jogou a taça de champanhe e gritou: "Quem convidou o senhor econômico?" Minha mãe me puxou de lado e disse: "Pede desculpas. Não estraga o dia dela." Eu só sorri e retirei meu apoio. Na manhã seguinte, recebi uma carta do noivo. Ele me agradecia, porque eu recebi a mensagem na noite anterior ao casamento. "Sabemos que você pagou pelo salão, mas o noivo não quer você lá." R$ 46.000. Foi isso que eu transferi para a organizadora do evento no mês passado. O valor total do local, taxa de reserva, segurança, iluminação e até os fogos de artifício de boas-vindas. Eu paguei cada centavo e mesmo assim, não queriam que eu estivesse presente. Li a mensagem 3 vezes, sentado no meu apartamento em silêncio. Meu velho Toyota Corolla estacionado na frente, como se soubesse quantas viagens fizemos para as reuniões de planejamento. Minhas mãos tremiam. Minha caixa de entrada ainda cheia de faturas dos fornecedores. Minha geladeira ainda tinha o pedaço do bolo de degustação da terça-feira passada. E ela não me queria lá. Então, vesti meu melhor terno e fui mesmo assim. No momento em que pisei no piso de mármore do salão, senti o gelo. Ninguém me cumprimentou. Ninguém olhou nos meus olhos. O ar estava carregado de silêncio e sorrisos forçados. Vi ela perto do palco, minha irmã Lily deslumbrante no vestido branco. Mas quando nossos olhos se encontraram, ela travou a mandíbula, como se minha presença fosse uma mancha no conto de fadas que ela montou. Ela me chamava de senhor econômico, um apelido sarcástico sempre que eu dizia não a alguma ideia absurda. Não para um vestido de alta costura de R$ 60.000 vindo de Milão. Não para importar floristas franceses só para montar um arco de flores de 1 hora. Não para alianças de R$ 40.000 quando o noivo ainda nem tinha emprego fixo. Mas mesmo assim, eu pagava. Ia em todas as reuniões. Tirava folga do trabalho, perdi até uma promoção só para ajudar a escolher as toalhas de mesa. Porque eu achava que isso importava. Porque eu achava que eu importava. Ela dizia para o noivo: "Minha família é rica. Você não precisa pagar nada. Esse casamento é meu." E ele só balançava a cabeça, como um figurante numa peça que eu bancava. Até que chegou o momento. Eu estava perto da mesa do buffet, tentando passar despercebido, quando ouvi a voz. Alta. Afiada. Cheia de veneno. "Quem convidou o senhor econômico?" Uma taça de champanhe estourou no chão ao meu lado. Lily me encarava com fúria nupcial. Os convidados olharam. Murmúrios começaram. Eu não tinha dito uma palavra sequer. Antes que eu pudesse reagir, minha mãe agarrou meu braço e me puxou. O tom era urgente, mas sussurrado. "Por favor, pede desculpas. Não estraga o dia dela." Pedir desculpas por aparecer no casamento que eu paguei? Não levantei a voz. Não causei cena. Sorri. Peguei o celular. Abri o aplicativo do banco. Rolei até as transferências pendentes. Toquei em cancelar transferência. Lá se foi o buffet. Transporte cancelado. O bolo não viria mais. Tudo desmoronou em questão de minutos. As pessoas começaram a cochichar. A banda foi a primeira a ir embora. Depois, o motorista do food truck causou uma cena no portão. O sonho da minha irmã desabou mais rápido que um castelo de cartas em um túnel de vento. Pânico, caos, gritos. E eu fiquei ali, parado, em silêncio no meio de tudo, porque às vezes o silêncio fala mais alto que fogos de artifício. Você pensaria que R$ 46.000 garantiriam pelo menos um obrigado, ou talvez um lugar no casamento que eu banquei. Mas essa é a questão sobre pessoas mimadas, elas nunca agradecem, só perguntam o que mais você pode oferecer. Deixa eu voltar um pouco. Tudo começou há mais de 1 ano. Minha irmã Lily tinha acabado de ficar noiva, e a notícia se espalhou pelo grupo da família como fogo em mato seco. Eu fiquei genuinamente feliz por ela. Ela parecia radiante, até que me mandou um áudio: "Ei, você sabe como casamento é caro. Só preciso de uma ajudinha para começar. É mais o sinal do local mesmo, só até a gente fechar o orçamento."
Esse foi o primeiro pedido. O sinal era de R$ 5.000. Fiz a transferência no mesmo dia. Ajudar fazia eu me sentir bem. Afinal, ela é minha irmã. Depois veio o segundo pedido. Desastre, o vestido que eu amei custa R$ 60.000. Eu sei, é loucura. Vou procurar outro, a não ser que você possa ajudar. Dessa vez, eu disse não. Foi aí que começou o sarcasmo. Você sempre foi o econômico, né, senhor econômico? Clássico. Ela disse isso rindo no grupo, mas o tom tinha um veneno que ninguém mais pareceu notar. Não achei graça, mas mesmo assim paguei o fotógrafo R$ 16.000. Depois o DJ mais R$ 10.000. Depois licenciamento de música, iluminação, o salão, uma tenda para o brunch da família no dia seguinte. Cada vez era só mais uma coisinha. Você é o único que pode ajudar. A gente não quer envolver a família dele. Simples assim. Essa parte me embrulhava o estômago. Não era só sobre o dinheiro, era sobre controle. Lily não queria um casamento, ela queria uma vitrine social, um desfile de status. A lista de convidados parecia uma coletânea de stories do Instagram, influenciadores, patrocinadores, blogueiros, e eu. Eu era o financiador que não podia aparecer nas fotos. Seria engraçado, se não fosse tão ofensivo. Acho que você merece saber quem eu sou. Tenho 33 anos, sou diretor de arte em uma agência criativa pequena. Crio campanhas de marca, apresentações para investidores e embalagens para startups de cosméticos e varejo. Não é grana de Vale do Silício, mas é trabalho honesto. Moro num apartamento de um quarto alugado, com uma torneira que pinga e uma geladeira jurássica. Dirijo um Toyota Corolla 2009 com o retrovisor preso por fita adesiva. Mas minhas contas estão em dia. Meu crédito é bom. E eu sempre acreditei em ajudar a família mesmo quando isso me esticava até o limite. Até que parou de esticar. Arrebentou. Quer saber o que foi que fez arrebentar? A mensagem dela sobre as alianças. Acabei de encontrar as alianças de casamento perfeitas, de designer. São R$ 40.000, ela disse. Eu sei que é muito, mas estamos construindo um legado, né? Perguntei, e ele nisso tudo? Ela respondeu, não é bem o lugar dele. Esse é um evento da nossa família. Ele é só o noivo. Foi aí que percebi que eu não estava apoiando um casamento. Eu estava financiando um desfile. Ela nem deixou que lhe contribuísse. Disse que queria que parecesse que tudo vinha só do nosso lado da família. Uma ilusão de riqueza construída inteiramente às minhas custas. A pior parte. Isso começou a vazar para minha vida real. Perdi uma reunião de apresentação importante para ir à degustação do bolo dela. Perdi um cliente naquele dia grande. Meu gerente disse que eu precisava recalibrar minhas prioridades. Minha namorada, agora ex, me deixou 3 meses antes do casamento. Disse que se sentia como se estivesse namorando um caixa eletrônico que financiava o sonho de outra pessoa. Nem acho que ela gosta de você, ela me disse, chorando. Ela só sabe que você vai pagar. Ela não estava errada. Mas eu ainda não estava pronto para encarar isso. As coisas só pioraram. Um mês antes do casamento, descobri que a Lily tinha contado para todos os amigos e até para alguns fornecedores que eu só estava ajudando com a logística. Eu que banquei tudo. A ideia inteira é minha, ela disse em uma sessão de perguntas e respostas no Instagram. Meu nome não apareceu uma única vez. Nem nas legendas, nem nos créditos. Eu paguei pelo brunch do dia seguinte ao casamento para 60 pessoas. O cartão de agradecimento foi para a colega de faculdade dela que trouxe enfeites de cupcake. Até meus pais entraram no jogo. Minha mãe dizia coisas como, você está cumprindo seu papel de irmão mais velho. É isso que a família faz, né? A família sangra em silêncio para que uma noiva possa fingir que é da realeza. E mesmo assim, eu continuei. Continuei fazendo as transferências porque estava esperando por uma coisa. Reconhecimento? Gratidão? Não. Eu só queria ver se algum dia eles perceberiam que eu não era só uma conta bancária. Soiler, não perceberam. Aí veio o jantar de ensaio. Eu não fui convidado. Deixa isso afundar um pouco,
Eu era o principal financiador daquele circo de 350 mil reais, e esqueceram de me incluir no jantar da véspera. Quando mandei mensagem para minha mãe perguntando, ela disse que a Lily achou que poderia ser constrangedor com o pessoal do meio dos influenciadores. Constrangedor? Você quer dizer que o homem que pagou pelo buffet poderia causar desconforto às pessoas que iam comê-lo? Foi preciso cada grama de autocontrole para não cancelar tudo naquela noite, mas eu esperei. Porque eu queria que tudo acontecesse em público. Queria que o colapso fosse inconfundível. No dia do casamento, quando entrei naquele salão e senti o clima gelado, o aplicativo de cancelamento já estava aberto no meu celular. Quando a Lily jogou a taça de champanhe, aquilo foi o empurrão final. Eu sorri e apertei cancelar transferência em todas as faturas pendentes. E foi nesse momento que tudo desabou. Os fornecedores de buffet não apareceram. A organizadora do casamento começou a entrar em pânico. Vi ela ao telefone, gritando no vazio, desesperada. O caminhão de entrega com o arco de flores deu meia volta no meio do trajeto. Os convidados começaram a murmurar. Então alguém anunciou: o bar está fechado. A música parou no meio da faixa. Eu vi o DJ desligar o equipamento e sair com a mochila jogada no ombro. Lily ficou pálida. O noivo parecia perdido. O que está acontecendo? Perguntou. A sua família não tinha pago por isso tudo? Foi aí que o sorriso falso da Lily se desfez. E eu passei por ela tranquilo, sereno, sem culpa porque, pela primeira vez, eu não paguei para ser ignorado. No segundo em que toquei em cancelar transferência no celular, comecei a ver o salão travar como um musical da Broadway de alto orçamento que perde a luz no meio do espetáculo. Os sinais foram sutis no início. O pessoal do bar parou de servir. Ninguém fazia mais anúncios. Os garçons se reuniam nos cantos, cochichando nervosos e checando os celulares. Eu ouvi a respiração pesada da organizadora no fone de ouvido, como se estivesse ligando para a NASA para abortar missão. Depois o caminhão do buffet não apareceu. O bolo de casamento também não chegou. O champanhe acabou. O DJ, no meio da música, desligou tudo, murmurou algo sobre depósitos não pagos e deixou o palco em silêncio absoluto. Foi um caos lento, um pânico silencioso, com gente bem vestida olhando ao redor, confusa, taças vazias nas mãos. Lily foi a primeira a perceber. Olhou ao redor, depois para mim, como uma loba encurralada na própria fantasia. O quê? O que está acontecendo? Perguntou. Eu tomei um gole de água do único fornecedor que ainda funcionava a estação de hidratação que, por sinal, eu não paguei. Então ela gritou alto bastante para calar todos os murmúrios: você fez alguma coisa? Todas as cabeças se viraram. Eu não gritei. Não levantei a voz. Apenas caminhei até o centro do salão, calmo, decidido, e disse: você tem razão, Lily. Eu não devia estar aqui. Foi você mesma quem disse isso. Eu sou o senhor econômico. Não faço parte da estética, só sou o cara que paga as contas. Fiz uma pausa. Então eu parei de pagar. Suspiros, sussurros. Alguém deixou cair uma taça de espumante. Lily deu um passo à frente, o rímel já começando a borrar. Você não pode simplesmente arruinar o meu casamento. Seu casamento? Eu ri, finalmente um riso amargo. Quer dizer aquele que eu banquei? O noivo, que estava calado ao lado dela, virou a cabeça bruscamente. Espera, o quê? Eu disse. Talvez alguém devesse ter te contado que o salão, o brunch, a tenda, o quarteto de cordas, nada disso foi pago por uma fada madrinha mágica. Fui eu. Ele parecia atônito. Achei que os pais dela. Não. Eles pagaram por alguns guardanapos e uma escultura que ninguém queria. O resto saiu do meu modesto salário de diretor de arte e da minha saúde mental em decadência. Lily girou nos calcanhares e sibilou: você tá fazendo isso porque eu não te convidei pro ensaio. Você tá com inveja. Não, eu respondi. Eu só cansei de ser apagado. Os convidados estavam prestando muita atenção agora. Celulares começaram a surgir, gravando tudo. Os sussurros viraram burburinho. Lily gritou: você tá arruinando tudo. Eu mereço esse dia. Sim, eu assenti. Você merece.
Merece um dia que reflita exatamente a pessoa que você se tornou, egoísta, mimada, ingrata. Então, aqui está. Foi então que a organizadora do casamento, que Deus abençoe aquela alma abalada, pegou o microfone. Senhoras e senhores, devido a um imprevisto relacionado a pagamentos, a parte do jantar do evento de hoje não poderá prosseguir. Por favor, sintam-se à vontade para aproveitar os jardins até novo aviso. Os jardins código para, por favor, vão lá para fora enquanto a gente tenta salvar o que der desse desastre. Metade dos convidados ficou ali, em silêncio constrangido. Algumas pessoas foram embora, e eu apenas caminhei em direção à saída. Mas bem quando cheguei à porta, ouvi o grito dela atrás de mim. Você não faz mais parte da família. Me virei, sorri com a calma de quem não tinha mais nada a perder e respondi. Então me manda a fatura. Lá fora, o noivo correu atrás de mim até o estacionamento. É verdade? Ele perguntou. Você realmente pagou por tudo? Tudo, menos o vinho. Esse foi o pai de uma amiga da faculdade dela, aparentemente. Jesus, ele murmurou. Ela me disse que foi com economias da família, que os pais dela tinham cuidado de tudo. Assenti. Ela também me disse que você era só o convidado de honra. Esse o convidado incluía nós dois. Ele passou as mãos pelos cabelos, aquele gesto típico de quem acabou de ver o próprio mundo desabar. E então, ele disse algo que me pegou de surpresa. Desculpa. E ele falava sério. Lá dentro, o caos dominava. Os fornecedores desmontavam seus equipamentos. Amigos bêbados cambaleavam para fora, revoltados com o fim repentino do open bar. Os influenciadores, discretamente, apagavam stories do Instagram em tempo real. Lily ainda gritava. Minha mãe chorava. Meu pai exigia que alguém consertasse tudo. O entregador do bolo chegou atrasado, viu o desastre e foi embora com o bolo ainda no caminhão. E no meio de tudo isso, minha família agia como se eu fosse o traidor. Mas aqui está a verdade. Eu não arruinei o casamento. Eu só parei de bancar a ilusão. Saí sem dizer mais nada. Sem drama, sem gritaria, sem copos quebrados. Só eu e meu Toyota Corolla saindo de um cemitério de R$350 mil construído sobre puro ego. Enquanto dirigia, recebi uma mensagem da Lily. Espero que esteja feliz. Não respondi. Mas sorri. Porque, pela primeira vez na vida adulta, eu não era o caixa eletrônico da família. Eu era o homem que finalmente se impôs. Na manhã seguinte, meu celular acendeu às 7h12. Não era minha mãe. Não era Lily. Era um nome que, de início, nem reconheci, e Padrinho foi assim que salvei o número. O noivo. Pisquei olhando para a tela, ainda na cama, ainda em choque com a noite anterior. Podemos conversar? Dizia a mensagem. Acho que te devo uma explicação. Ou talvez você me deva uma, pensei. De qualquer forma, ele escreveu tudo. Em anexo, havia um PDF. Assunto. Sinto muito por você ter pago pela mentira. Abri. E não estava preparado para o que viria a seguir. Eu não sabia. Não de verdade. Achei que ela estava pagando com economias, presentes, ajuda da família. Ofereci ajuda várias vezes. Lily sempre dizia, meu irmão está cuidando da parte logística. Não se estressa. Ela nunca disse que você tinha pago pelo salão, pelo fotógrafo ou pela comida. Ela disse que a família dela tinha bancado tudo. Disse que eu só precisava me preocupar em aparecer e parecer bonito. Ontem à noite, depois que você foi embora, eu confrontei ela. Perguntei por que tinha mentido, porque construiu um castelo com tijolos emprestados. Sabe o que ela respondeu? Porque era para ser o meu dia. Ele me deve isso. Perguntei o que exatamente você devia a ela. E ela respondeu, ele é o que não tem esposa, nem filhos, nem casa. Para que mais ele serve? Foi nesse momento que eu entendi. Nessa altura, eu já estava sentado na cama, lendo cada linha como se tivesse sido escrita com sangue. Ela não estava se casando comigo. Estava se casando com uma fantasia. Uma narrativa onde você era o caixa eletrônico, os amigos dela eram a plateia,
e eu era só um figurante. Eu nunca quis esse tipo de casamento. Eu só queria construir algo verdadeiro. Mas ela queria ser vista. Então usou você. Usou a mim. Usou todo mundo. E aí veio a frase que me quebrou. Cancelei a lua de mel esta manhã. Disse a ela que preciso de um tempo. Não porque estou com raiva, mas porque estou envergonhado por não ter enxergado tudo isso antes. Havia um último parágrafo. Você foi o único que realmente construiu algo. Não por status, nem por curtidas, mas porque você acreditava que aquilo importava. Você não merecia o que aconteceu. Se um dia eu me casar de verdade, não por aparência, não por palco, espero que seja com alguém que tenha a sua integridade. Me desculpa. E obrigado por expor a ilusão. Fiquei com aquela mensagem por um bom tempo. Depois desliguei o celular e respirei. Pela primeira vez em um ano, eu não estava sufocando sob o peso das expectativas dos outros. Então veio o grupo da família. Mãe, Lily está devastada. Você humilhou ela no dia mais importante da vida dela. Pai, você poderia ter lidado com isso de outra forma. Envergonhou a gente na frente de médicos, advogados, juízes. Tia Meera, fui embora mais cedo. As pessoas estavam perguntando. Está tudo bem? Primo Mark, mano, o que foi aquilo? Tio Brian, isso foi épico. Removido imediatamente pelo administrador. Lily, espero que você nunca sinta a vergonha que eu senti ontem. Você arruinou tudo. Não respondi. Em vez disso, digitei uma frase, apaguei. Digitei outra e enviei. Eu não arruinei. Só parei de mentir por você. Naquela noite, desliguei o celular mais uma vez. Chega de pedidos de desculpas. Chega de explicações. Sentei no sofá, servi uma taça do vinho tinto barato que eu estava guardando, e comecei a passar por fotos antigas minhas com a Lily, ainda crianças. Uma delas me chamou a atenção. Halloween de 2002. Ela estava fantasiada de princesa. Eu era um robô feito de papelão. Mesmo naquela época, me lembro de ela chorar até que eu desse os doces do meu balde. E eu dei porque foi assim que me ensinaram, a dar em silêncio, sem questionar. Mas isso ficou no passado. Na semana seguinte, recebi uma mensagem que quase me desmontou de alguém que eu nunca esperaria, Tara, a antiga colega de faculdade dela, a que fez os cupcakes. Oi? Só queria dizer que vi tudo o que aconteceu. E queria que você soubesse, as pessoas notaram. Elas viram o que você fez e comentaram depois. Não com desgosto, mas com admiração. Você se impôs. Se posicionou. Defendeu seu valor e a verdade. A maioria teria ficado calada. Você não. Você não gritou. Não bateu. Não humilhou. Você apenas retomou seu poder com um clique. Aquilo foi arte. Na sexta-feira, ouvi dizer que o local do casamento estava entrando com ação judicial por falta de pagamento. A cerimonialista postou um tweet vago sobre noivas influenciadoras sendo colocadas na lista negra. O fotógrafo compartilhou uma única imagem em preto e branco, uma mesa posta pela metade com a legenda. O silêncio disse mais do que todos os discursos. E Lily? Não postou nada. Pela primeira vez em um ano, o feed dela estava em silêncio. Sem filtros, sem legendas, sem marcações. Só silêncio. E o silêncio, ao que parece, faz barulho. 2 semanas após o colapso do casamento, vendi meu carro. Meu fiel Corolla, com o espelho preso por fita adesiva, a marcha grudenta e tudo mais. O mecânico que comprou perguntou se eu finalmente ia fazer um upgrade. Respondi que, na verdade, eu estava fazendo um alívio. Com o dinheiro, aluguei uma cabana nas montanhas. Sem Wi-Fi, sem convidados, sem taças de espumante. Só silêncio, árvores, e uma varanda que rangia quando eu caminhava descalço. E, pela primeira vez em mais de um ano, respirei como se o ar fosse meu. Levei meu caderno de desenhos. Voltei a rabiscar não para clientes, campanhas ou apresentações, mas para mim. Traços brutos de carvão,
retratos de mim mesmo que não se pareciam nada com quem eu havia me tornado durante o ano do casamento. Cada linha me puxava de volta para fora da versão de mim que os outros queriam, o provedor, o cofre silencioso, o irmão de fundo de cena. Eu não era mais esse cara. Numa manhã, sentei em um café local, um lugar escondido que cheirava a madeira de pinho e expresso queimado. Folheava um dos meus cadernos quando o dono passou por perto. Você desenhou isso? Assenti, sem muita vontade de explicar. Estamos abrindo uma galeria aqui ao lado. Tá interessado em curar a primeira exposição? E assim, uma porta se abriu. Não porque alguém puxou os cordões. Não porque eu me sacrifiquei pelo sonho de outra pessoa. Mas porque, pela primeira vez, eu apareci por mim mesmo. Naquela mesma noite, meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Lily quer conversar. Ela está grávida. Olhei para a mensagem. Depois, para as estrelas do lado de fora da janela da cabana, para as montanhas desenhadas em prata pelo luar. E não respondi. Porque gravidez não é botão de reiniciar. Não é pedido de desculpas. Não é redenção. É só mais uma narrativa que ela queria controlar. Mais uma máscara que usaria para tentar voltar aos holofotes. E eu não ia mais subir no palco dela. Uma semana depois, abri uma carta do salão de eventos. Eles estavam processando a Lily por quebra de contrato. Aparentemente, os meus cancelamentos legais desencadearam um efeito dominó, fornecedores não pagos, acordos rompidos, licenças revogadas. O valor da conta, $83 mil. E não, ninguém estava vindo atrás de mim. Cancelei minhas transferências de forma legal, antes de qualquer entrega. O show era dela. Agora, os destroços também. Voltei à galeria 2 semanas depois. Montei 6 peças. Chamei a série Dívidas Não Pagas. Cada quadro, uma metáfora. Uma cadeira de casamento sem cartão de nome. Um anel de diamante derretendo dentro de uma taça de vinho. Uma mesa posta para uma festa onde ninguém apareceu. A exposição abriu numa sexta-noite. As pessoas vieram. As pessoas pararam. As pessoas perguntaram quem tinha inspirado tudo aquilo. Um fantasma, eu disse. O meu, quando me enterrei. A última mensagem chegou num domingo. Lily, de novo. Sem letras maiúsculas, sem emojis, só palavras cruas. Não consigo dormir. Toda vez que fecho os olhos, ouço silêncio no meu casamento. Falam de você como se fosse um mártir. Ninguém sabe a pressão que eu vivia. Ninguém entende o quanto é difícil ser vista. Mas você fez eles olharem para você. Você venceu. Espero que esteja orgulhoso. Olhei para aquilo por alguns segundos. Depois digitei, não tô orgulhoso. Tô livre. E a bloqueei. Não sei o que vem depois. Talvez eu me mude pra cá de vez. Talvez abra um estúdio. Ou talvez desapareça entre as árvores para sempre e vire um ermitão estranho que pinta traumas em tons pastéis. Mas uma coisa eu sei. Não sou mais o irmão que eles usam para se gabar, depois escondem. Não sou mais o homem que banca o palco de todo mundo. Sou aquele que escreveu a linha final da fantasia da família. E, dessa vez, escolhi meu lugar à mesa. Um lugar onde o silêncio é respeitado, não apagado. Onde os limites não são negociáveis. Onde ninguém joga champanhe, mas todos erguem o copo. À paz. Ao poder. Eles esqueceram do meu aniversário, mas lembraram de me cobrar por uma viagem em família para a qual eu nem fui convidado. $3.100, essa era a minha parte com hospedagem e passagens. Enviei de volta apenas $1, e a transferência foi parar na conta errada. Então congelei todos os cartões vinculados, bloqueei todas as transferências e enviei um e-mail para o suporte ao cliente. A reclamação deles não deu em nada. A resposta da plataforma foi clara: o titular principal da conta autorizou o bloqueio. Eu sorri e fiz logout. Eles não esqueceram de me enviar uma cobrança de $3.100 por umas férias nas quais eu não estive presente.
Mas esqueceram completamente o meu aniversário de 40 anos, como se ele nunca tivesse existido. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nem sequer um feliz aniversário preguiçoso no grupo da família. 40 anos. Nada. 4 décadas eu valia menos que um e-mail genérico com uma planilha em anexo. Chegou na minha caixa de entrada numa manhã de segunda-feira. Assunto: custo final da viagem para Cancún. Quem enviou foi meu irmão, Nate. Ele nem se preocupou em usar cópia oculta. Vi todos os nomes copiados: minha mãe, Britney, meu marido, até meu primo Léo com quem não falo há anos. Nos anexos estavam PDFs com itinerários de voo, confirmações de reserva da vila, reservas de restaurantes e pacotes de mergulho com snorkel. 10 dias de sol, tequila, jantares em família e fotos na praia. Todo mundo foi. Todo mundo sabia. Ninguém pensou em me contar. Só agora lembraram de mim por um único motivo. No fim do e-mail, estava lá: Jackson, sua parte pela acomodação e passagens aéreas é de $3.100. Por favor, envie até sexta-feira. Nada de ei, sentimos sua falta. Nada de queríamos que você estivesse lá. Só a suposição automática de que, como sempre, eu pagaria a minha parte. Eu fui a carteira da família por anos. Supermercado, aluguel atrasado, conserto de carro, cobrir cheque especial eu sempre bancava. Fazia isso porque era mais fácil do que as viagens de culpa, mais fácil do que as cobranças. Eles se acostumaram com meu dinheiro aparecendo sem que eu precisasse dizer nada. Então, quando planejaram uma viagem em família sem mim, nem passou pela cabeça deles que eu talvez não fosse mais o patrocinador. Fiquei ali, sentado, lendo o e-mail várias vezes. O tom era tão casual, como se fosse só mais uma transferência de rotina. Eu não respondi. Abri o aplicativo do banco, transferi exatamente $1 para a conta da minha mãe, marquei como contribuição e fechei o aplicativo. 5 minutos depois, Britney me mandou uma mensagem. Apenas 2 palavras: passageiro errado. Foi isso. Naquele instante, percebi que algo havia mudado para sempre. Não foi erro. Não foi esquecimento. Eu não fui ignorado, fui excluído de propósito. Mas, mesmo assim, ainda queriam o meu dinheiro. Abri todas as contas compartilhadas. Congelei todos os cartões vinculados aos nomes deles. Nada de mais entregas de supermercado na casa da mãe. Nada de pagamento automático do seguro do carro do Nate. Os tablets dos filhos da Britney foram desconectados. Até a assinatura do Hulu da família eu cancelei. Entrei na conta principal e limpei todos os dispositivos vinculados. Depois, enviei um e-mail para o suporte do banco. Por favor, revoguem todo acesso compartilhado e congelem todos os cartões conectados. Eu sou o titular principal da conta. Menos de 1 hora depois, recebi a confirmação. Tudo concluído. Acesso revogado. Cartões desativados. As ligações começaram por volta do horário do almoço. Primeiro minha mãe, depois o Nate, depois a Britney. Depois de novo. E de novo. Eu não atendi. Deixei acumular. Uma após a outra. Vários recados de voz também. Não ouvi nenhum. Fiquei sentado, só observando os números subirem. O celular vibrando como um brinquedo com defeito. E eu sorri pela primeira vez naquela semana. Eles esqueceram do meu aniversário, mas lembraram do dinheiro. Vamos ver como se saem sem nenhum dos dois. O silêncio era mais alto que o barulho habitual. Nada de pedidos no grupo da família. Nada de Britney reclamando do preço do leite orgânico. Nada do Nate perguntando se podia ficar comigo até sexta. Só silêncio. No 4º dia, a ausência da dependência começou a parecer ar puro. Pela primeira vez, meu telefone ficou quieto. Sem vibrar com alguma emergência que, no fim, sempre acabava com meu número de conta bancária. Britney foi a primeira a quebrar a pose. Não ligou. Mandou uma daquelas mensagens de voz longas e dramáticas. Eu não escutei. Só observei a ondinha de áudio se movendo enquanto apagava. 10 minutos depois, outra mensagem. A gente achou que você não quisesse ir.
Foi tudo em cima da hora. Pensamos que você estivesse ocupado. Você está sempre trabalhando. Nenhum pedido de desculpas, só justificativas disfarçadas de empatia. Depois veio. Era só uma viagem. Essa me fez rir. 10 dias em Cancún. 2 vilas na beira da praia. Jantares com buffet, passeio de barco particular. E, de alguma forma, eu não valia uma simples mensagem de texto. Não valia nenhum lembrete. Mas esperavam que eu pagasse de novo. Eu não respondi. Também não bloqueei ninguém. Queria que eles sentissem cada fatura ignorada. O silêncio fazia parte da resposta. Alguns dias se passaram até o Nate tentar. Sem rodeios. Ele mandou uma captura de tela da suspensão da assinatura da academia. E só escreveu: "Foi você?" Eu não respondi. Eu não precisava. Mamãe ligou 6 vezes numa única tarde. Nenhum recado de voz. Só chamadas rápidas, impacientes, como se eu tivesse quebrado algo sagrado. Como se, de repente, o problema fosse eu. Como se eles não tivessem me deixado de fora por escolha própria. Como se tudo isso não fosse o resultado de anos me usando como um cartão de débito que nunca dizia não. Naquela noite, recebi uma notificação de entrega de compras. Mas não era para minha casa, era para a da mamãe. Ela tinha feito o pedido de sempre, usando o carrinho salvo na conta congelada. Foi recusado. A compra inteira foi cancelada no pagamento. 1 hora depois, ela apareceu na minha porta. Eu a observei pelo olho mágico. Ela parecia perdida, como se não conseguisse entender que o cartão milagroso parou de funcionar, que a tábua de salvação tinha sido cortada. Tocou a campainha 2 vezes e ficou parada ali com uma daquelas sacolas reutilizáveis de compras, como se fosse a vítima. Eu não respondi. Depois de 10 minutos, ela foi embora. Nenhuma mensagem, nenhum bilhete. Só silêncio, de novo. Naquela noite, mudei todas as senhas. Plataformas de streaming, contas compartilhadas, portais de seguro, até o calendário da família que todos usávamos, apaguei tudo. Renomeei todos os perfis da Netflix. Um deles dizia: "Você esqueceu meu aniversário." Outro: "Passageiro errado." Renomeei só o meu perfil, os da família desapareceram. Não era drama. Era fim. Na quarta-feira, o Nate me mandou um e-mail. O assunto: "Precisamos conversar." Não abri. Arquivei como spam. Reservei um fim de semana de 3 dias. Passagem em primeira classe. Nenhum outro nome na reserva. Quarto com vista pro mar, em Miami. Tudo pago adiantado. Spa incluso. Antes eu achava que viajar sozinho era triste. Agora vejo que o triste mesmo é gastar milhares para que sua família crie memórias sem você e depois ainda te envie a conta. Deixe que sintam a diferença. Deixe que lutem. Isso não era só um momento de paz. Era o fim do acordo. Eu não era mais a rede de segurança deles. Eles me deram como certo. Agora aprenderam quanto isso realmente custa. A culpa não durou muito. Quando perceberam que eu não ia voltar em silêncio pro papel de caixa eletrônico ambulante, o tom mudou. Na manhã de quinta, o grupo da família reviveu. Nate surtou primeiro. "Você realmente está fazendo tudo isso só por causa de uma viagem?" Cresce. "Não sinto muito por termos esquecido seu aniversário." E não tínhamos que te contar da viagem. Direto pra culpa. O Nate clássico, sempre pulando a parte da responsabilidade. 10 minutos depois, Britney. "Você tá agindo como uma criança. Essa família sempre cuidou uns dos outros. Você tá quebrando isso." Eu não respondi. Não precisava. Ficaram 1 semana em silêncio, tentando bancar os inocentes. Mas agora que as compras não estavam chegando, que o Lu tinha sumido, que as contas pararam de ser magicamente pagas, começaram a ficar ousados. Aí veio a mensagem da mãe. "Estou chocada que você deixou sua própria mãe ficar sem medicação." Pronto. A cartada final do manual: virar a culpa contra mim. Como se eu tivesse mudado.
Como se não tivessem me excluído de uma viagem em família e depois agido como se nada fosse. Como se eu não tivesse passado anos apagando incêndios sem alarde, pagando contas sem ouvir sequer um obrigado. O que eles não sabiam é que eu já tinha acessado o portal do plano de saúde e removido minha mãe do meu convênio. Ela estava lá desde a minha promoção. Nunca pagou um centavo por receitas, exames, nada. Eu resolvia tudo, calado. Foram 2 cliques para encerrar isso. Não senti nada. Nenhuma culpa. Nenhuma dúvida. Então Britney mandou uma mensagem de voz. Eu não abri, mas li o trecho da pré-visualização. Com você, tudo é sempre sobre dinheiro. E foi isso que me fez responder. Uma mensagem. Só uma vez. Vocês todos se esqueceram do meu aniversário de 40 anos. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Nada. Mas vocês se lembraram de mim quando chegou a hora de dividir uma conta de $3.100 por umas férias das quais eu nem sabia. Não estou com raiva. Só cansei. Encontrem outra pessoa para bancar a vida de vocês. Saí do grupo de mensagens. Sem drama. Só saí. 1 hora depois, a recepcionista me chamou na frente. Britney estava no saguão. Não marcou hora, não mandou mensagem. Só apareceu. Disse que precisava falar comigo. Pedi para a recepção avisar que eu não estava no prédio. Observei pela câmera de segurança enquanto ela ficava ali sentada por 45 minutos, mandando mensagens desesperadas. Depois foi embora, quase arrebentando a porta. Quando cheguei em casa, meu e-mail estava lotado. Britney, Nate, Léo, até meu primo Dan que não falava comigo havia 4 anos agora aparecia na minha caixa com um assunto: podemos conversar? O do Léo foi o pior. Cara, a mãe tá surtando. Os remédios dela não chegaram. Você cortou o plano dela? Sério? Arquivei todas. Em seguida, voltei para as contas compartilhadas que ainda não tinha revisado. Achei o endereço do Amazon Prime do Reino Unido, ligado à minha conta. Deletei. Encontrei a mensalidade da academia do Nate escondida como despesa recorrente. Cancelei. O plano familiar do Apple Music do Dan? Removido também. Eles achavam que era por causa do aniversário. Que eu tava sendo mesquinho, emotivo. Mas não era isso. O esquecimento só me fez enxergar tudo com mais clareza. Não era vingança. Era matemática. Por anos, eu contribuí. Todo mês. Milhares. Sem agradecimento. Sem hesitação em pedir mais. Sem pensar no quanto eu abria mão da minha própria vida para sustentá-los. E quando acharam que eu não tinha mais nada para oferecer sem viagem, sem carona, sem presente nem lembraram do meu aniversário. Então agora não tem mais dinheiro. Nem acesso. Nem eu. E, pela primeira vez em muitos anos, isso parece uma vitória. 2 semanas depois do corte total, os pedidos viraram ameaças. No começo, fingiam preocupação. E-mails do Nate com assuntos como: vamos ser razoáveis. Como se ele não tivesse me colocado numa planilha de gastos de uma viagem que eu nem sabia que existia. Ele anexou um Excel com o título: Contribuições Domésticas, parecendo um auditor se preparando para a audiência. Listava tudo que eu já tinha pago: supermercado, planos de celular, remédios da mãe, contas da Britney, até presentes de Natal entre eles pagos por mim. E ainda teve a coragem de terminar com: éramos uma equipe, e agora você está nos abandonando. Não respondi. Aí, Britney começou com as indiretas nas redes sociais. Coisas do tipo: algumas pessoas só se importam com dinheiro até morrerem sozinhas. Ou a melhor de todas: cortar a família é fácil quando você nunca teve uma de verdade. Dramático, vindo de quem já me fez pagar os juros do empréstimo estudantil dela porque disse que o estresse estava fazendo o cabelo cair. Mas o que realmente me fez parar foi quando o Nate ligou pro meu trabalho. Não atendi. Mas ele deixou uma mensagem de voz que já não soava como meu irmão. Parecia uma ameaça. Você acha que tá punindo a gente? Você que vai se ferrar, Jackson.
Esqueceu do quanto a gente sabe, sobre tudo. Essa parte me fez gelar. Ele não deu detalhes, mas o tom dizia tudo: segredos, coisas pessoais, sujeira. Ele insinuava que podia expor alguma coisa. Sentei na minha mesa, com o celular na mão. E, pela primeira vez, meu coração não disparou. Eu não estava com medo. Só estava decepcionado. Eles realmente tinham chegado nesse ponto. Então encaminhei a mensagem de voz pro meu advogado. Não por medo legal, mas para documentar. Depois fiz mais uma ligação. Não foi pro Nate. Nem pra Britney. Liguei para o diretor de conformidade interna da minha empresa. O que o Nate não percebeu é que eu ainda estava listada como administradora da conta compartilhada da família na nuvem. Aquela mesma que eles usavam para armazenar tudo: declarações de seguro, documentos escaneados, até a tentativa da Britney de pedir auxílio emergencial em nome da mamãe durante a pandemia. Baixei tudo, organizei o que era importante, apaguei o resto. Não falei nada para ninguém. Mas no dia seguinte, o Nate recebeu uma ligação do banco. Um dos trabalhos paralelos dele, uma consultoria que ele tentava passar por legítima, foi sinalizado por atividade suspeita ligada a uma antiga conta conjunta. Aquela mesma que ele me implorou para coassinar, anos atrás, para ajudá-lo a construir crédito. Ele me ligou, desesperado. Não atendi. Mandou uma mensagem: "O que você fez?" Respondi com um print da mensagem de voz que ele tinha deixado. Só isso. Nunca mais recebi ameaças. Depois disso, silêncio total. 2 dias depois, foi a vez da Britney tentar o teatrinho dela. Mandou uma mensagem para uma amiga nossa da época da faculdade, inventando uma história vaga sobre eu estar mal, preocupada com meu estado mental. Acho que ela achou que a amiga não me responderia. Mas respondeu. Naquela mesma noite, enviei uma mensagem direta para Britney: "Liga pro seu senhorio." Eu ainda era consignatária do contrato de aluguel do apartamento dela fazia 2 anos. Ela nunca se qualificou sozinha. Liguei pro gerente da imobiliária, mandei os documentos para retirar meu nome e informei que, a partir de agora, ela seria a única responsável. Deram a ela 3 dias para se requalificar, ou teria que desocupar. Ela me mandou uma mensagem em pânico. Não abri. Não me importava mais com o que ela tinha a dizer. Eles não estavam acostumados com essa versão de mim silenciosa, calculista, firme. Eles esperavam briga, emoção, alguma pontinha de culpa. Mas eu não estava mais ferida. Eu estava exausta. E sem mim, a estrutura deles estava desmoronando mais rápido do que conseguiam esconder. O engraçado de ser quem segura tudo é isso. Quando você solta, eles não sabem quem são. Deixe que descubram. Na 3ª semana, pararam de fingir. As máscaras caíram uma a uma. Era como assistir a uma casa mal construída finalmente perceber que não tinha fundação. Nate foi o primeiro a quebrar. E eu não precisei mover um dedo. Aquela conta conjunta mesma que ele me implorou para assinar como fiadora foi sinalizada pelo setor de conformidade do empregador dele. Acontece que usar a conta para passar faturas de consultoria paralela parecia lavagem de dinheiro. Principalmente quando o nome ainda vinculado à conta era o meu. Mas não estava mais. Eu já tinha retirado meu nome há dias. O que o Nate também não sabia era que eu tinha enviado aquela mesma mensagem de voz onde ele insinuava saber de coisas para o canal de ética do RH da empresa. Na sexta-feira, ele perdeu o cartão corporativo. Depois veio a Britney. O contrato de aluguel dela estava para renovar, e sem mim como fiadora, o valor subiu com os novos termos. Quando a imobiliária pediu o comprovante de renda atualizado, ela não conseguiu nem metade. Tentou enrolar: "Meu fiador está viajando." Não colou. 10 dias para desocupar ou conseguir outro fiador. Na segunda-feira, recebi uma mensagem de voz. Britney falou com os dentes cerrados. "Espero que você saiba que a mamãe tá doente por sua causa. Você tá virando as costas para sua própria família. Isso é doentio." Nenhuma menção ao meu aniversário. Nenhuma menção às férias. Nenhuma menção ao fato de que 2 meses atrás fui eu quem pagou a conta do veterinário quando o cachorro dela engoliu um carregador. Só indignação.
porque a tábua de salvação dela desapareceu. Mamãe tentou outro caminho. Um mais calmo. Mandava mensagens todos os dias agora, religiosamente. Eu sei que você ainda tá magoada. Vamos conversar. Precisamos resolver isso. Você já fez seu ponto. Podemos seguir em frente? Então, alguns dias depois, chegou uma carta. Escrita à mão. De verdade. Um raro momento de esforço ou pelo menos, a aparência de um. Estava disfarçada de pedido de desculpas, mas não era. Ela chamou tudo o que aconteceu de mal-entendido. Disse que eu me isolei, que a vida é curta demais para guardar mágoa e que eu precisava voltar para casa. O problema estava no final da carta. Isso não é mais só sobre nós. Sem o seu apoio, as coisas estão desmoronando. Precisamos de você. Sempre precisamos. Fiquei encarando essa última frase por um bom tempo. Não porque tenha me ferido, mas porque era tão sincera e ela nem percebeu. Ela não estava me pedindo para voltar por amor. Estava pedindo porque o sistema que eles montaram entrou em colapso quando eu saí. Então, respondi. Enviei a carta de volta no envelope novo, sem remetente. Incluí um bilhete. Você precisava de mim? Eu precisava de uma família. Parece que os dois ficaram sem. 2 dias depois, eles apareceram na minha porta. Os 3, Nate, Britney e minha mãe. No meio do dia, como se fosse uma espécie de intervenção. Britney parecia não ter dormido. Nate com aquela cara falsa de quem quer parecer calmo, mas não sabe o que dizer. E minha mãe segurava uma sacolinha de presente provavelmente com um cartão cheio de culpa e uns biscoitos velhos. Tocaram a campainha uma vez. Depois outra. Eu não me movi. Tentaram o interfone. Esperaram. Tentaram de novo. Fiquei atrás das persianas, observando os 3 discutirem entre si. Britney gesticulava, Nate andava de um lado pro outro, minha mãe em silêncio. Depois de 15 minutos, foram embora. Continuei parada ali, mesmo depois que sumiram da vista, só sentindo como era ver as pessoas que um dia controlaram a minha paz irem embora de mãos vazias. Foi nesse momento que percebi algo com clareza. Eles não me amam. Eles amam ter acesso a mim. E agora que esse acesso foi cortado, eles não sabem quem ser. Mas isso, não é mais problema meu. Cerca de um mês depois de tudo começar, as visitas pararam. As mensagens de texto diminuíram até quase sumirem. Nada de mensagens de voz repentinas. Nada de Britney aparecendo no meu trabalho ou minha mãe do lado de fora do prédio. Era como se, sem dizer nada, eles tivessem decidido recuar. Mas não porque entenderam. Eles estavam se reagrupando. E eu sabia que o silêncio não duraria. Numa terça-feira tranquila, recebi uma mensagem da Britney. Apenas uma foto. Era minha mãe no sofá, enrolada num cobertor, segurando um envelope. A legenda. Ela ainda verifica a caixa de correio esperando o seu cartão de aniversário. Era pra doer. Era pra eu me sentir culpada, como se estivesse arrependida de algo que não causei. Olhei pra mensagem e arquivei sem responder. Na sexta-feira seguinte, recebi um e-mail do Nate. Frio. As compras têm sido um desafio real para nossa mãe. Ela está comendo uma vez por dia. A gente está tentando, mas isso não é sustentável. Pense no que você está fazendo. E eu pensei. Pensei em todos os anos em que eu mantive a geladeira cheia, as contas pagas, as luzes acesas não só nas casas deles, mas nas vidas deles. Sempre em silêncio. Sem pedir nada. Nem mesmo um obrigado. E quando eu precisei, só uma vez, o que recebi foi silêncio. Então, lembrei que ainda tinha guardado o cartão de aniversário. Aquele número 40 com detalhe dourado, que minha mãe deixou sob minha porta, meses atrás. Escrevi dentro. Feliz aniversário pra mim. Você esqueceu. Eu, não. Mandei entregar. Não pelo correio comum. Por entrega registrada, com assinatura obrigatória. Às 7 horas da manhã de um domingo, o envelope foi deixado na porta do apartamento deles. Esperei.
9h14 Britney ligou. Não atendi. 9h16 Nate. 9h22 correio de voz da minha mãe. Não escutei. Apaguei todos. Um por um. Na segunda-feira, o jogo mudou de novo. Eles não ameaçaram. Eles não imploraram. Começaram a aparecer nos lugares que eu costumava frequentar minha academia, o pequeno café italiano que eu gostava. Britney até entrou num grupo de networking do qual eu fazia parte no LinkedIn. Como se isso pudesse forçar uma aproximação. Não forçou. Então, tentaram a cartada final, o perdão ou pelo menos a versão deles disso. Nate escreveu: todos nós cometemos erros. O que importa é que fiquemos juntos de novo. Vamos seguir em frente. Começar do zero. Você pertence a nós. Minha mãe mandou uma foto da família de 2 anos atrás. Todos sentados numa mesa de piquenique, sorrindo. Eu lembrava daquele dia. Eu paguei tudo. Inclusive o Uber que a Britney pegou porque se recusou a dirigir. Não respondi a nada disso. Aí veio a parte inesperada. Britney mandou outra mensagem, e dessa vez, disse o que todos estavam pensando. Você não pode simplesmente nos isolar para sempre. Não é assim que uma família funciona. E foi aí que entendi, eles realmente acreditavam nisso. Que não importava o quanto tirassem, o quanto dessem pouco, eu sempre voltaria. Porque eu era da família. Porque me criaram para confundir obrigação com amor. Mas a obrigação termina quando o contrato é quebrado. E eles quebraram. Respondi pela última vez. Família lembra dos aniversários. Família não manda fatura de viagem para qual nem me convidou. Você não me quer. Você quer meu dinheiro. Isso não é família. Isso é uma assinatura. E foi cancelada. Bloqueei todos. Ponto final. Sem mais contato. Sem mais explicações. Sem janelas abertas para redenção. Ponto. Eles falam entre si, com qualquer um que escute. Vão me pintar como fria, egoísta, como alguém que mudou. E talvez eu tenha mudado. Mas também estou livre. Eles esqueceram meu aniversário. Vou garantir que nunca se esqueçam das consequências. Epílogo. Foram 5 meses de paz. Sem mensagens. Sem visita surpresa. Sem ligações. Comecei a acreditar que, de fato, tinha acabado. Então recebi um envelope pelo correio. Sem remetente. Dentro, um convite de casamento. Do Leão. Não ouvia falar dele desde a confusão da receita da minha mãe. E agora ele estava se casando. Me convidando. O convite era formal, impresso em papel cartão creme, com letras cursivas. Virei o verso, procurando alguma nota escondida. Atrás, uma frase. Todo mundo vai estar lá. Achei que você também gostaria de ir. Vocês ainda são da família. Aquela palavra de novo. Família. Ainda. Fiquei olhando pro convite por um tempo. Não estava com raiva. Estava curiosa. O que será que eles achavam que ia acontecer? Que eu apareceria de vestido, abraçaria todo mundo como se nada tivesse acontecido, tiraria fotos, talvez pagasse a conta do bar de novo. Guardei o convite. Mas não confirmei presença. 2 semanas depois, outro envelope. Dessa vez, de um escritório de advocacia. Era sobre a minha mãe. Ela havia tentado, discretamente, me listar como dependente financeiro no novo plano de seguro. O pedido foi negado, sinalizado. Agora havia um formulário pedindo que eu confirmasse que não tinha nenhuma responsabilidade pelas despesas médicas dela. Ela estava tentando se conectar comigo, no papel. Assinei. Não responsável. Nenhum relacionamento. Nenhuma dependência. Não por crueldade. Por necessidade. Enviei de volta e esperei. Na manhã seguinte, abri meu e-mail. Lá estava. Um link do GoFundMe, criado pela Britney.
Ajude nossa mãe em uma crise de saúde inesperada. Cliquei e comecei a escanear a página. Nenhuma menção a mim. Mas na seção de comentários, entre o mar de mensagens solidárias, alguém escreveu: esse não era o filho que sustentava todos eles? O que aconteceu? Ninguém respondeu. Fechei a aba e voltei ao trabalho. Sempre esperei que eles implorassem. Que me culpassem. Que até me difamassem. Mas isso eu nunca esperei. Que um dia eles precisassem de mim mais do que nunca. E que eu não sentiria nada. Sem raiva. Sem pena. Só paz. Porque, dessa vez, o silêncio era meu.